Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Iarque e hoje eu estou aqui para conversar com vocês, a convite da Botu Pharma, a respeito das neoplasias mamárias em cadelas. Esse que é um tema extremamente comum na nossa rotina, mas nem por isso, menos complexo. Eu sempre costumo dizer que pelo fato de a gente atender muitas neoplasias mamárias, às vezes a gente cria a falsa ideia que esse seja um tema fácil, de ser interpretado, um caso fácil de ser conduzido. E quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo as neoplasias mamárias, a gente consegue entender a complexidade do assunto, certo? E a dificuldade que a gente tem muitas vezes, em traçar tanto a parte de tratamento quanto a parte de prognóstico. Então, o objetivo hoje da nossa conversa é justamente mostrar para vocês um pouco mais sobre as neoplasias mamárias, quais são os critérios, na hora de decidir a extensão da mastectomia e o que eu faço depois dessa mastectomia. Seleção das candidatas à terapia sistêmica, naquelas que não são candidatas à terapia sistêmica, como que eu devo fazer o acompanhamento dessas pacientes. Então, pessoal, o assunto neoplasia mamária, ele é extremamente importante tanto no contexto veterinário quanto humano. A gente sabe hoje que as neoplasias de mama são consideradas as principais neoplasias na mulher. Dados do Instituto Nacional do Câncer, eles apontam para a gente que em torno de 29% dos novos casos anualmente diagnosticados em mulheres são tumores de mama. Então essa é a principal neoplasia aí em mulheres. E na veterinária não é muito diferente, certo? Ainda mais quando a gente fala de Brasil, em que infelizmente ainda a gente tem uma alta incidência de fêmeas inteiras ou às vezes de uso de anticoncepcional, que acabam aumentando o risco no desenvolvimento desses tumores, tanto na cadela quanto na gata. Então, falando um pouquinho das cadelas, que é o nosso foco hoje, é considerada a principal neoplasia nas cadelas, certo? Normalmente vai acometer fêmeas de meia idade a idosas. É muito difícil a gente atender tumor de mama em cadelas com menos de 5 anos de idade, apesar de ser possível, porém não é comum. E a grande maioria dessas lesões, como a gente vai ver na sequência, são lesões malignas, certo? Então, é importante que a gente entenda que nem todo tumor maligno vai ter a mesma conduta terapêutica. Esse talvez seja um dos grandes focos aqui hoje da nossa aula, é mostrar a divisão não somente entre benignos e malignos, mas que a gente consiga interpretar esse maligno e consiga extrair do laudo histopatológico informações que permitam que a gente traça, aí pelo menos um perfil desses malignos. E como eu falei, o fato da maioria ser maligno não quer dizer necessariamente que todas vão ter prognóstico ruim, certo? Então a gente vai ter malignos com diferentes graus de malignidade, principalmente quando o assunto é cadela. Já nas gatas, a grande maioria dos tumores malignos em gatas, infelizmente, apresentam uma alta complexidade, um alto grau de malignidade. Por isso que, de forma generalista, as gatas os tumores de mama em gata tendem a se comportar de forma mais agressiva. O que causa tumor de mama? Eu acho que isso aqui é uma introdução que sempre é válido a gente conversar. A questão da exposição hormonal, isso eu acho que já é um fato consumado quando o assunto é tumor de mama. A gente sabe que fêmeas inteiras ou aquelas que foram castradas tardiamente, ou seja, que ficaram expostas aí sob ação hormonal por tempos muito prolongados, elas acabam tendo um maior risco no desenvolvimento de neoplasias mamárias, e assim como a exposição exógena a hormônios, que seria a aplicação do anticoncepcional, que infelizmente ainda é uma prática corriqueira no Brasil. A gente sabe os riscos aí, os malefícios do uso de anticoncepcional em cadelas, mas alguns locais ainda vendem esse tipo de medicamento e a gente sabe aí o risco que isso representa aí para as cadelas e para as gatas. Um outro fator de risco que a gente já começa a estudar um pouco mais, antigamente a gente não falava muito disso, seria a questão da obesidade.
Hoje a gente sabe que fêmeas obesas têm maior risco de desenvolvimento de tumores de mama e o que é mais perigoso, né, que normalmente são tumores com caráteres mais agressivos. E exposição a componentes ambientais, né, a contaminantes ambientais, e aí a exposição a esses carcinógenos aumentam o risco. Então a gente estava falando, pessoal, sobre a questão dos anticoncepcionais. Esse aqui é um estudo que a gente desenvolveu fazendo entrevistas em estabelecimentos veterinários aqui no interior de São Paulo. E olha só, pessoal, 90% dos estabelecimentos veterinários ainda vendem anticoncepcional, certo? E alguns estabelecimentos, né, ainda com uma grande venda desses produtos. E a gente sabe aí os malefícios que isso traz para a espécie canina e felina no que diz respeito ao desenvolvimento de tumores de mama. A obesidade, então, né, por que a gente começou a estudar obesidade como fator de risco no desenvolvimento de neoplasias mamárias? Isso a gente já sabe, né, extrapolado da mulher. A gente sabe que mulheres obesas, pós-menopausa, têm maior incidência de tumores de mama. E qual que é a correlação, né? Por muito tempo, pessoal, a gente acreditava que o tecido adiposo, né, fosse um tecido simplesmente relacionado aí à estética, mas hoje a gente sabe que o tecido adiposo ele é um tecido funcional, ele secreta uma série de substâncias. E aqui trazendo para o contexto de neoplasias mamárias e extrapolando do que a gente tem na mulher, por exemplo, mulheres obesas, quando elas entram na menopausa, né, mulheres de forma geral, a menopausa é quando a gente cessa a produção hormonal via ovário. Porém, nas obesas, esse tecido adiposo ele acaba secretando aromatase. E a aromatase é uma enzima que vai converter os hormônios da adrenal em estrógeno. Então, mulheres obesas, elas acabam na menopausa continuando com níveis elevados de estrógeno. E a gente sabe que o estrógeno ele é um iniciador aí relacionado aos tumores de mama. Fora isso, a gente tem outros exemplos, a liberação de leptina pelo tecido adiposo, que também ativa vias de proliferação celular. Então a gente tem alguns exemplos que mostram essa correlação de obesidade e câncer, e aqui mais especificamente para os tumores mamários. Então esse aqui é um dos primeiros trabalhos que começou a mostrar que, assim como acontecia na mulher, nós tínhamos o mesmo em cadelas. É um estudo que mostrou que fêmeas obesas desenvolviam neoplasias mamárias em fases mais precoces. E não só isso, pessoal. Além do desenvolvimento ser em fases mais precoces, elas também tinham tumores mais agressivos, em que a taxa de invasão linfática era maior. A gente sabe que invasão linfática está relacionada a prognóstico pior. Então esses foram os trabalhos que corroboraram, né, com a suspeita aí da relação entre obesidade e câncer. Bom, eu acho que não é um desafio diagnóstico. Muitas vezes o próprio tutor ele já chega no atendimento veterinário dizendo: doutor, o meu animal está com um nódulo na mama, ou eles vão usar, né, outros termos, vão falar: o animal está com uma massa, está com caroço. Então é relativamente simples, né, entender essa linguagem do tutor e fazer essa transposição para a nossa realidade, para as nossas suspeitas. Então, nódulos mamários de diferentes tamanhos, podem ser únicos ou múltiplos. Então, o reconhecimento de neoplasia mamária, eu diria que é relativamente simples. Muitas vezes o próprio tutor, ele consegue durante uma palpação perceber esses nódulos e procurar o atendimento veterinário. Então é importante que quando tem essa suspeita, a gente converse com esse tutor sobre o estado reprodutivo, saber se essa fêmea é castrada ou não. Se ela for castrada, é importante saber quando que essa fêmea foi castrada. Então, por exemplo, se vocês atenderem uma fêmea que foi castrada antes do primeiro cio, o risco dessa fêmea desenvolver tumor de mama é muito baixo. Então, sempre se questionar se realmente ela foi castrada de forma correta, se ela não teve aí ovário remanescente, se ela não continuou ciclando, ou também, pessoal, se tudo ocorreu da forma mais correta possível, ver se realmente isso é um tumor de mama ou
um tumor na pele que recobre a mama, que são coisas totalmente distintas. Então, ficar atento para os status reprodutivos. Dificilmente uma fêmea castrada precocemente vai desenvolver tumor de mama. É possível? É, mas a chance é baixa. Saber o tempo de evolução em que esse tutor notou esse nódulo, porque se o tutor falar, ela tem esse nódulo aí já faz 1 ano, então isso é uma informação importante, porque a gente vai partir da premissa que provavelmente é um tumor de crescimento lento. Agora, se o tutor falar, não, ela não tinha nada, isso cresceu em torno de 3 semanas e está duplicando de tamanho semanalmente, isso já infere algo mais agressivo. Importante também ver o histórico dessa paciente em relação ao uso de anticoncepcionais, que aumenta o risco, histórico de mastectomias prévias, para saber se não é uma recidiva, histórico de falsa gestação, né, a pseudociese, embora a gente não sabe ao certo o quanto isso aumenta o risco de tumor de mama, e o estado geral dessa paciente, né, se ela tem tosse, cansaço fácil, alguma comorbidade, que eventualmente vai ser determinante na decisão terapêutica. Durante os exames de triagem, então a gente vai fazer um exame físico bem cuidadoso, palpando todas as mamas, palpando os linfonodos, fazendo a ausculta torácica. Lembrando, pessoal, que a palpação dos linfonodos aqui, ela não é fidedigna para determinar se essa cadela tem ou não tem metástase no linfonodo. Então, uma palpação de linfonodo normal, ela não exclui a possibilidade de metástase. Isso é bem importante que a gente reconheça. Muitas pessoas perguntam, né, a respeito da citologia, se a gente deve ou não fazer citologia. Bom, pessoal, a gente pode fazer citologia desde que a gente saiba interpretar, né, desde que a gente entenda que a diferenciação entre processos benignos e malignos pela citologia ela pode ser difícil, em virtude de que na citologia a gente não tem a arquitetura tecidual, certo? Então o patologista pode ter dificuldade em diferenciar tumores benignos de malignos através da citologia. Então a gente acaba recorrendo a esse exame quando o assunto é mama, naqueles casos em que eu tenho, por exemplo, uma dificuldade em determinar se isso é um tumor de pele que recobre a mama ou se isso é um tumor propriamente de glândula mamária. Então, nessas situações, a citologia ela pode ser benéfica. A gente cansa de atender pacientes que têm, por exemplo, mastocitomas em topografia mamária, mas é na pele que recobre a mama. Então, isso é bem importante que a gente leve em consideração. E lembrando sempre, né, que o padrão ouro, o gold standard aqui de diagnóstico é o histopatológico, como a gente vai conversar. Bom, uma vez que a gente identificou que esse tumor realmente é mamário, quais são as possibilidades? O que eu tenho que pensar quando eu atendo um nódulo em uma cadela? Aqui eu trouxe para vocês, né? Então o primeiro ponto é a gente certificar se realmente esse nódulo tem origem mamária e não na pele que recobre a mama. Eu acho que esse é um passo bem importante e fundamental. E depois, uma vez identificado que esse nódulo é mamário, aí sim, a gente tem que pensar que na mama eu posso ter lesões não neoplásicas, por exemplo, aqui as hiperplasias, certo? Eu posso ter uma hiperplasia ductal, por exemplo. Eu posso ter lesões neoplásicas benignas, né? Um adenoma, um fibroadenoma. Eu posso ter lesões epiteliais malignas, que são os carcinomas. Aqui, com certeza, são as principais lesões mamárias em cadelas, são as neoplasias epiteliais malignas. E eu posso ter ainda lesões malignas de origem mesenquimal, que seriam os sarcomas, ok? Então, o mais importante, o mais comum na rotina são os carcinomas. Esse aqui é um trabalho que a gente desenvolveu, pessoal, com N bem bacana, né, para medicina veterinária. Nós avaliamos 13.887 lesões em parceria com o laboratório VetPat. E olha só, pessoal, nós tivemos 27% de lesões hiperplásicas, ou seja, não era um câncer, 10% de lesões neoplásicas benignas e 62% de lesões neoplásicas malignas. Então isso, né, confirma o que eu falei para vocês,
que a grande maioria das lesões mamárias em cadelas são malignas, ok? A maioria é maligna. Porém, pessoal, eu tenho que lembrar que isso não basta, né? Simplesmente dividir nesses quadrantes de não neoplásica, neoplásica benigna, maligna de origem epitelial ou maligna de origem mesenquimal. É importante que a gente dê nome e sobrenome. Então, aqui tem alguns exemplos de lesões possíveis, né, no laudo histopatológico mamário. Então, a gente tem aqui em verde exemplos de lesões não neoplásicas, aqui um pouquinho mais escuro, aqui em vermelho, né, a gente tem aí lesões benignas, em azul, lesões malignas de origem epitelial e em preto, lesões malignas de origem mesenquimal, que seriam os sarcomas. Então, Paulo, o que eu faço com tantos nomes, né? Se a gente tem aí mais de 30 possibilidades histopatológicas quando a gente vê um nódulo mamário. Para que serve, né, todos esses nomes? Eu costumo dizer, pessoal, que uma classificação histopatológica ela só tem sentido se ela tiver implicação prognóstica e terapêutica. Dar nome simplesmente por dar nomes não faz sentido. Então, por que tem tantos nomes? Porque a gente vai interpretar isso e através desses nomes é que a gente vai conseguir dizer, né, pelo menos tentar traçar um prognóstico e a melhor decisão terapêutica. Então, eu coloquei aqui 3 desafios principais que a gente tem quando o assunto é neoplasia mamária. Eu volto a reforçar o que eu falei no início da aula. Pelo fato de a gente atender muitas neoplasias mamárias, a gente acaba subestimando a complexidade do assunto. Neoplasia mamária, pessoal, é um assunto extremamente complexo, devido à quantidade de tipos histológicos, a quantidade aí de graduações, estadiamentos. Então, entendam que é sim desafiador atender tumor de mama. Então, a gente tem 3 desafios básicos. O primeiro é a decisão da extensão da mastectomia. Depois, se a gente deve ou não realizar tratamento sistêmico. E naqueles casos em que eu vou fazer tratamento sistêmico, o que eu vou utilizar. Então, em relação à extensão da mastectomia, pessoal, o que a gente precisa definir aqui? A gente precisa entender que não existe um consenso, ok? Existe aí, na verdade, muita briga em relação ao que é o melhor, como eu vou fazer uma mastectomia total unilateral, eu vou fazer uma mastectomia parcial, na total eu vou fazer bilateral ou unilateral. Então, o que é assim, pessoal? A gente, nos consensos, né, existe uma grande dúvida em relação a isso, mas de forma geral, a gente sabe que não há trabalhos em larga escala que fomentem, né, que determinada abordagem seja melhor que a outra. O que a gente sabe é avaliar os pacientes de forma individualizada, certo? Evitar que a gente utilize critérios, né, para todos os pacientes. Então, a gente vai definir qual paciente vai se beneficiar de cada terapia. E nunca esquecer aqui, pessoal, de incluir nessa mastectomia a retirada dos linfonodos. Isso é algo extremamente importante quando o assunto é tumor de mama. Não podemos esquecer da inclusão dos linfonodos na abordagem cirúrgica. Como eu falei, apesar de existir essa briga em relação, né, a qual que é a melhor abordagem terapêutica no que tange aí a abordagem local, a gente sabe que não há estudos em larga escala que realmente confirme que a abordagem A seja superior a B. Então, qual que é a grande disputa, né? Existe um grupo que defende abordagens mais conservativas, ou seja, em tumores não tão grandes, que a gente não faça algo padronizado, que a gente não trate tumores de diferentes tamanhos da mesma forma, que a gente faça uma abordagem mais individualizada, evitando aí o chamado overtreatment, né? O que seria isso? Aquele tratamento exagerado. Como muitas vezes a gente não vai ter o tipo histológico prévio,
né, esse grupo defende realmente isso, que às vezes as pessoas estão fazendo cirurgias muito cruentas, muito extensas, para tratar talvez algo não tão agressivo. Por outro lado, né, a outra vertente, eles sempre defendem sim cirurgias mais agressivas, para a gente evitar a possibilidade de recorrência, evitar a necessidade de novas intervenções cirúrgicas ou até mesmo o risco de metástase. Então, como eu falei para vocês, pessoal, existe aí uma briga muito grande, não é consenso entre os oncologistas em relação qual que é a extensão da mastectomia. Bom, como normalmente eu abordo isso na minha rotina? Verdade é, pessoal, que nas duas situações a gente corre risco. Como a gente não tem uma biópsia prévia, como a gente faz? A gente toma uma decisão de abordagem cirúrgica, né, sem saber se isso ali é um tumor benigno, é um maligno e qual o grau de malignidade, acaba que as duas estratégias elas têm vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que tem um nódulo de 0,5 centímetro e eu faço uma mastec radical nesse paciente, e depois vem um laudo benigno, indiretamente vocês fizeram overtreatment, vocês exageraram. Da mesma forma, se eu pego esse mesmo tumor de 0,5 centímetro e eu faço uma abordagem mais conservativa e lá na biópsia talvez venha lá um carcinoma micropapilar, né, com grau avançado, essa paciente vai ter que ser submetida a uma nova intervenção, tem risco de metástase e tudo mais. Então notem, pessoal, que ambas as situações a gente corre algum risco, né? Ou de pecar por excesso ou por falta. Então a minha abordagem no dia a dia é realmente, né, discutir essas decisões com o tutor, explicar os prós e os contras de cada situação. Claro, pessoal, que lesões grandes, né, são inquestionáveis. Isso a gente está falando de lesões pequenas. Se eu tenho uma lesão grande, a abordagem mais definitiva, né, por exemplo, a mastectomia unilateral naquele lado onde tem o tumor de mama, ela é a abordagem mais correta. Mas essa dúvida ela gera principalmente em tumores pequenos, em que as pessoas ficam na dúvida realmente se vale a pena fazer uma extensão mais ampla ou algo mais conservativo. Como eu falei, em tumores pequenos, a gente tem aí duas vertentes bem antagônicas em relação à postura, mas a verdade é uma só, a gente corre risco em ambas as abordagens, né? Como eu falei, tem risco de pecar por excesso, caso venha algo benigno, e tem o risco de pecar, né, por falta de tratamento ou por fazer um tratamento insuficiente se a gente estiver diante de um tumor mais agressivo. Então isso é legal que a gente discuta com o tutor todas essas possibilidades. Então, o critério todo ele é baseado, né, em tamanho tumoral. Tumores até 1 centímetro ou tumores até de 1 a 3 centímetros podem ter uma abordagem mais conservativas. Normalmente, tumores maiores que 3 centímetros é mais unânime em partir para cirurgias mais agressivas. Mas um ponto que a gente sempre levanta e eu gosto de chamar a atenção, né? Será que esse tamanho tumoral que a gente está utilizando, ele realmente é um bom critério para decidir extensão de mastectomia? Então, a gente fez um trabalho, esse trabalho ainda vai ser publicado, mas a gente pegou, né, 1.417 lesões mamárias até 1 centímetro e a gente tentou classificá-las de acordo com características prognósticas, como o tipo histológico, né, o grau histológico, o estadiamento, e a gente dividiu, né, essas cadelas em tipos, o que a gente considerava bom prognóstico, um prognóstico intermediário ou prognóstico ruim. Né, o que seria um prognóstico ruim? Cadelas com tipos histológicos agressivos, cadelas com grau histológico 3, né? E olha só, em tumores até 1 centímetro, 7% dessas cadelas tinham neoplasias de prognóstico ruim, tá? Mesmo sendo tumores pequenos. Então aí fica algum dado numérico para a gente usar e avaliar isso em conjunto com o tutor. Nesse mesmo trabalho, pessoal, que a gente está publicando, né, a gente pegou tumores, dividiu essas cadelas em 2 grupos, então um grupo tumores menores que 1 centímetro e no outro grupo
cadelas com tumores de 1 a 3 centímetros, né, e avaliou também a parte de linfonodo. E olha só, pessoal, 12% das cadelas com tumores de mama de menos de 1 centímetro tinham metástase em linfonodo. E 16% das cadelas com neoplasias mamárias de 1 a 3 centímetros tinham metástase em linfonodo. Então, essas cadelas, né, tidas como bom prognóstico de acordo com o tamanho, né, uma parcela, apesar de pequena, uma parcela significativa vai ter complicações. Então, esses dados, eles são interessantes que a gente faça pesquisa nessa área para que a gente consiga realmente determinar, junto com o tutor, através de dados mais precisos, o real risco, né, de abordar mais conservativo ou abordar mais agressivo. Bom, o próximo passo seria se eu devo fazer tratamento sistêmico e quando eu devo realizar esse tratamento sistêmico, né? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, galera, é que nem toda cadela com tumor maligno precisa de tratamento sistêmico. Acho que esse é um ponto fundamental hoje da nossa conversa, é que a gente entenda que nem todas as cadelas com neoplasias mamárias malignas precisam de terapia sistêmica, né? O que seria terapia sistêmica? A quimioterapia, né? Ou inibidor de COX-2, enfim. Então, lembrar que o fato de ser maligno somente não determina quem vai e quem não vai para a quimioterapia. Então, como que eu vou determinar as candidatas à quimioterapia? Esse é o intuito, né? O que eu faço depois da mastectomia? Quem vai para acompanhamento e quem vai para tratamento quimioterápico? Então, a gente vai definir como, de acordo com o tipo histológico, lembrando que é tipo histológico, não é só dividir entre benigno e maligno, como a gente vai conversar. A graduação histológica é super importante. O estadiamento clínico e ainda, em algumas situações, eu posso lançar mão da imunohistoquímica. Então, tipos histológicos, pessoal. Como eu falei, né, desde 2011, há os consensos brasileiros a respeito de neoplasias mamárias, né, sempre liderados lá pelo professor Giovanni Casale. Então, o que acontece? O intuito desses consensos é que a gente reúna clínicos, patologistas, cirurgiões, para tentar traçar as diretrizes no tratamento e diagnóstico de tumor de mama. Então, pessoal, para que existe uma classificação histopatológica, né? O último consenso de 2019 foi publicado em 2020, né? Então, o que a gente decidiu lá é justamente isso, né? Como estabelecer de forma mais precisa condutas diagnósticas, condutas terapêuticas e estabelecimento de protocolos, né? Então, é importante que a gente discuta isso. Então, como nós vimos, tipos histológicos eu tenho vários. Então, não basta diferenciar malignos e benignos, porque nem todo maligno precisa de quimioterapia. O benigno é tranquilo, está resolvido com remoção cirúrgica. O maligno, muitos tumores malignos, eles podem ser curados com remoção cirúrgica, certo? Não é todo maligno que precisa fazer tratamento sistêmico. Então, quando a gente fala de tumor maligno, é importante que a gente diferencie o comportamento entre os malignos. Tumores mais agressivos talvez vão se beneficiar do uso do tratamento sistêmico. Tumores malignos de forma que são mais tranquilos, né, que tendem a ter um comportamento menos agressivo, essas cadelas elas não vão ser candidatas à terapia sistêmica. Então esse trabalho ele é bem legal, que ele traz, né, vários tipos histológicos, ó, tudo isso aqui é carcinoma, são carcinomas. Então o que acontece? Notem, pessoal, se a gente pega aqui a sobrevida, né, vamos pegar o primeiro aqui, carcinoma em tumor misto, ou laranjinha, um carcinoma tubular de baixo grau. Então, se a gente observar esses pacientes, a gente está falando em bom prognóstico. Agora, quando a gente muda aqui, vamos falar de um carcinoma sólido, ou um carcinossarcoma, que são os dois verdinhos, ou um micropapilar que está em rosa, notem aqui que já são tumores mais agressivos. Então, apesar de todos serem carcinomas, nós temos carcinomas
com diferentes comportamentos, e isso é importante que a gente saiba. É aqui a mesma coisa, ó, a gente tem carcinomas, né? Se eu pegar o micropapilar, que é esse aqui, ó, a sobrevida é muito baixa. É muito diferente, por exemplo, de um carcinoma em tumor misto, ou de um tubular, ou de um papilar. Então, apesar de todo mundo ser carcinoma, de todo mundo ser maligno, eles não são da mesma forma. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês a respeito de tumores que a gente sabe, né, que o tipo histológico não é bom. Tumores que só o nome já assusta a gente. É o caso dos carcinomas micropapilares, a grande maioria dos sólidos, carcinosarcomas e carcinoma lobular pleomórfico. São tipos histológicos agressivos. Então, por exemplo, né, o micropapilar, pessoal, é um tipo histológico agressivo. Nesse trabalho, 100% dos casos tinham metástase em linfonodo, mesmo com tumores pequenos. E 22% dessas cadelas já tinham metástase à distância. E olha a sobrevida das pacientes, 120 dias. Então, mostrando aí que esse é um carcinoma bem agressivo. Bom, mas não basta dar só o nome. Então, aqueles tipos histológicos que o nome por si só não remete a algo agressivo, a gente tem que avaliar em conjunto com outros fatores. Então, um segundo fator que é muito importante para a gente é a graduação. Então, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas só para vocês saberem, a graduação ela é determinada de acordo com a formação tubular, o pleomorfismo nuclear e o índice mitótico. E aí esses tumores vão ser graduados de 1 a 3. O 1 seria o que tem melhor prognóstico e o 3 que está associado a pior prognóstico. Como vocês podem ver aqui, né, carcinomas mamários grau 3 tem menor taxa de sobrevida comparando ao grau 2 e ao grau 1, que é o que tem melhor sobrevida. Um terceiro critério, além do tipo histológico e da graduação, seria o estadiamento clínico. Então, quando a gente fala em estadiamento clínico, né, a gente fala de forma universal no sistema TNM. T avalia o tumor primário, ou seja, o tamanho desse tumor primário. N vai avaliar se tem ou não tem a presença de metástase. E M, se tem aqui o N, presença de metástase em linfonodo, e o M, presença de metástase à distância. Então, a gente vai dividir essas cadelas em 5 estadiamentos. Estadiamento 1 são tumores menores que 3 centímetros, em que não há nem envolvimento de linfonodo, nem metástase à distância. Estadiamento 2, tumores entre 3 e 5 centímetros. Estadiamento 3, tumores acima de 5 centímetros. E estadiamento 4 é quando já tem metástase em linfonodo, independente do tamanho tumoral. E estadiamento 5 é quando a gente já tem metástase à distância, independente do status do linfonodo e do tamanho tumoral. Então, quanto maior o estadiamento, pior é a sobrevida desses animais. Então, a gente também já sabe, né, que esse estadiamento tem implicação prognóstica direta. Então, olha só, cadelas com estadiamento 1, 2 e 3 apresentam sobrevidas muito melhores do que cadelas com estadiamento 4, que seriam aquelas com metástase em linfonodo, ou tem uma sobrevida muito melhor do que cadelas com metástase à distância, né, que já tem às vezes comprometimento principalmente pulmonar, que é o órgão mais comum de metástase. Mas eventualmente faz metástase abdominal, para osso também é uma possibilidade. E pessoal, lembrando aqui, né, eu já falei, mas não custa repetir, que o correto estadiamento ele inclui a avaliação do linfonodo. Por que deve incluir o linfonodo? Porque palpação não é um bom método para avaliar metástase em linfonodo. Então, a gente vai remover esse linfonodo durante a cirurgia e enviá-lo para análise. Quem vai dizer se tem metástase ou não é o patologista lá na avaliação microscópica, tá? Só através da remoção do linfonodo e avaliação histopatológica é que a gente consegue
determinar se tem ou não tem envolvimento linfonodal e se essa cadela é ou não estadiamento 4. Bom, um outro critério, agora aprofundando um pouquinho mais, né, é semelhante ao que acontece na mulher. Então, quando a gente pega mulheres com tumor de mama, a gente sabe que a imunohistoquímica ela é determinante, né, para a gente traçar também prognóstico. Então, da mesma forma, lá no consenso, nós temos alguns marcadores extrapolados da mulher e eu vou falar um pouquinho sobre esses marcadores para vocês. Então, para vocês entenderem aqui, qual que é o painel imunohistoquímico da cadela? A gente vai falar em receptor hormonal, estrógeno e progesterona, a gente vai falar COX-2 e Ki67. Eu vou falar de cada um deles de uma forma bem simplificada, para que todos vocês entendam. Então, falando de receptor hormonal, estrógeno e progesterona. Pessoal, a gente quer, né, que tenha expressão de receptor hormonal. Por quê? O raciocínio é simples. Uma mama normal, ela tem receptor hormonal. Então, quando a gente tem um tumor de mama e ele ainda expressa receptor hormonal, a gente interpreta que ainda está próximo do que é uma mama normal. Quando há perda dessa expressão de receptores hormonais, é como se essa mama se distanciasse, esse tumor se indiferenciasse, se distanciasse do que é um normal. Então eu sei que o estrógeno ele é um indutor de tumor de mama, ele participa ali da fase inicial. Porém, pessoal, conforme esse tumor vai progredindo, adquirindo malignidade, a tendência é que ele vai perdendo o receptor hormonal. Tá? Enquanto mais agressivo, indiferenciado, menor é a expressão hormonal. Então, olha que dado interessante, né? Quando a gente pega receptor de estrógeno, em lesão benigna, a gente tem muito mais receptor de estrógeno do que lesões malignas. Por quê? Porque a mama normal tem receptor de estrógeno. Então, essa neoplasia benigna, ela ainda conserva várias características de uma mama normal. Tá? No maligno, ela já se distanciou, ok? Mas nem toda regra tem sua exceção. A gente não pode generalizar que ter receptor hormonal sempre é bonzinho. Por quê? Um exemplo clássico aqui, nós vimos que os carcinomas micropapilares são extremamente agressivos e eles normalmente têm bastante receptor hormonal. Então, cuidado de sempre interpretar esses critérios em conjunto e nunca de forma isolada. O próximo marcador que a gente vê no exame imunohistoquímico é COX-2, né? A gente vê quando o animal tem mais de 6 de score de COX-2, ele é colocado como positivo. Para a gente lembrar isso, pessoal, eu tenho que lembrar que essa COX-2 ela trabalha a favor do câncer. Então a gente sabe, né, que a COX-2 não é só da inflamação, como vocês estão acostumados. A produção, né, a expressão de COX-2 e, consequentemente, produção de prostaglandinas, ela vai levar aí para a gente o crescimento tumoral. Então, a expressão de COX-2, liberação de prostaglandinas, aumenta a angiogênese, aumenta a invasão e metástase, estimula a proliferação tumoral, suprime sistema imune, reduz a apoptose, o câncer não quer entrar em apoptose. Então, lembrar que tumores que expressam COX-2, essa COX-2 está trabalhando a favor do câncer, né? Promovendo o crescimento da neoplasia. Então, é muito importante que a gente entenda que é melhor que essa cadela seja COX-2 negativa, ok? Então, a gente faz lá um score, né, de intensidade de marcação e número de células marcadas e foi visto, segundo os trabalhos, que quando esse score dá acima de 6, essa cadela é colocada como positiva e o prognóstico é pior. Então, olha só, a expressão de COX-2 ela vai aumentando conforme aumenta a malignidade. Então, ó, glândula normal, com displasia, lesões benignas, lesões malignas e lesões malignas inflamatórias, né? O chamado carcinoma mamário inflamatório, que é uma apresentação super agressiva dos carcinomas.
Então, lembrar que a COX-2 ela trabalha produzindo prostaglandinas que favorecem o crescimento tumoral. Então, se a COX trabalha a favor do câncer, pacientes que têm alta expressão de COX-2 normalmente têm menor taxa de sobrevida em comparação àqueles que têm baixa expressão de COX-2. Então, aqui mostrando mais de um trabalho provando isso, que COX-2 baixa tem melhor sobrevida do que COX-2 alta. E por último, no painel imunistoquímico, o Ki67. O que é o Ki67? Nada mais é do que um índice de proliferação. Em câncer, pessoal, quanto mais proliferação, mais agressivo costuma ser o câncer. Então, a gente já tem lá o índice mitótico, que é um marcador lá no HE de multiplicação, e a gente tem o Ki67, que é um marcador da imunistoquímica. Então, o Ki67 ele vai dar positivo em células que estão se dividindo, ou seja, que estão em mitose, mas também vai dar positivo em células que estão se preparando para dividir. Então, quanto maior o Ki67, a tendência é que esse câncer se prolifere mais rápido e, consequentemente, esse tumor seja mais agressivo. Existem vários valores de corte, então eu não vou entrar em detalhe, mas vocês vão encontrar diversos trabalhos, cada um trazendo um valor de corte diferente. Então, esse aqui trouxe 14,27, esse aqui fala em 24 o valor de corte. Aqui a gente tem um trabalho que fala de 33 de fator de corte, mas no consenso foi estabelecido aí que a gente utilize 20% de fator de corte. Então, o que é fator prognóstico negativo? Cadelas que têm receptor hormonal negativo. Por quê? Porque elas se distanciaram do que é uma mama normal. Que tem COX-2 positivo. Por quê? COX-2 trabalha produzindo prostaglandinas pró-tumorais, então não é interessante. E cadelas que têm um Ki67 acima de 20%, porque está relacionado a maior proliferação. Bom, então fiz mastectomia, tenho todos esses dados, sei o tipo histológico, sei o grau, sei o estadiamento. Posso ou não ter o painel imunistoquímico, não é uma obrigatoriedade, mas depende da situação. Então, quando que eu faço o tratamento sistêmico? Quando que essa cadela é candidata à quimioterapia? Então, tipos histológicos agressivos, se eu recebo lá um micropapilar, um lobular pleomórfico, se eu recebo lá um carcinosarcoma, um carcinoma sólido, que são tipos histológicos classicamente agressivos. Se eu recebo uma cadela com algum carcinoma grau 3, em que o grau histológico de malignidade é alto, então um tubular grau 3, um papilar grau 3, um carcinoma em tumor misto grau 3. Estadiamentos avançados, então cadelas que tenham já metástase no linfonodo, é candidata à quimioterapia, um estadiamento 4, ou que tenham metástase à distância, também é um critério para tratar. Ou naqueles casos borderlines que a gente tem um painel imunistoquímico sugerindo agressividade. Então ela tem alto COX-2, ela tem um Ki67 elevado, tem perda de receptor de estrógeno e progesterona, ela também pode ser uma candidata à terapia sistêmica. Bom, o que eu vou fazer quando não há indicação? Então vamos supor que eu não tenho nenhum desses indícios. Vamos supor que é um carcinoma em tumor misto grau 1, estadiamento 1. É bem bonzinho. O que eu vou fazer? Vou fazer acompanhamento, chamado segmento, através de exames clínicos e laboratoriais. Vou palpar as mamas remanescentes, fazer palpação dos linfonodos, fazer uma radiografia torácica e ultrassom abdominal para pesquisa de metástases. Normalmente existem vários esquemas de segmento, mas a gente pode fazer bimestral nos primeiros 6 meses, trimestral no segundo semestre e depois semestral. Então seria basicamente com 2, 4 e 6 meses, depois 9, 12, 18 e 24 meses. É mais ou menos assim que a gente pode fazer os intervalos de avaliação. Bom, mas naquelas cadelas que são
candidatas à terapia sistêmica. O que eu devo utilizar, pessoal? Bom, qual que é o melhor protocolo? Pessoal, aqui ainda a gente carece de estudos. Aqui é um ponto ainda que nós, na oncologia veterinária, a gente precisa melhorar. A gente tem vários protocolos descritos, isso é verdade. Mas o real benefício dessa quimioterapia e qual é o melhor protocolo ainda é algo vago na literatura. Por quê, pessoal? Porque os trabalhos eles são feitos com grupos heterogêneos, a gente tem critérios de inclusão dessas cadelas na terapia sistêmica de forma variada, então esses critérios de seleção eles acabam não sendo precisos e muitos trabalhos não têm grupo controle, né? Ou não são trabalhos prospectivos comparando 2 ou 3 protocolos. Então a pessoa vai lá, monta um trabalho e avalia, né, cadela que fez e que não fez a químio. Mas eu não tenho, por exemplo, grupos homogêneos comparando 3 ou 4 protocolos distintos. Mas quais seriam as opções, né? Então a gente tem aí vários protocolos à base de doxorubicina com ciclofosfamida, protocolo à base de carboplatina isolada, protocolo com carboplatina e gencitabina, protocolo com doxorubicina e carboplatina. Então são aí protocolos que a gente pode incluir no tratamento, certo? E aí muitos de vocês vão falar, nossa, mas vocês estudam tumor de mama e ainda não sabem o protocolo? Eu acho que a gente vem numa evolução, né? Parte disso é mérito dos consensos, a gente tem evoluído. Por quê, pessoal? Antigamente, a gente removia tumor de mama e mandava para o lixo. Depois, pessoal, a gente que eu falo é a medicina, né? Então, antigamente, lá, muitos nem eram formados, né? Não se fazia nem sequer histopatológico, vamos colocar aí na década de 80, por exemplo. Depois, com a conscientização, começaram a mandar para o histopatológico. Porém, pessoal, recebia o laudo e não sabia se aquilo lá era bom ou ruim. Hoje, como a gente já tem uma classificação padronizada, a gente já consegue prever o comportamento desse tumor de mama e dizer se ele vai ser mais ou menos agressivo. Agora, qual que é o nosso próximo passo na escala evolutiva? Fazer tratamentos locais e sistêmicos individualizados para cada situação. E não que a gente trate todas essas pacientes de forma igual, ok? E os inibidores de COX-2, né? E os anti-inflamatórios não esteroidais, será que eles podem ser aplicados aqui para tumor de mama? Sim, pessoal, principalmente, né, para aquelas cadelas que têm alta expressão de COX-2, certo? Além, obviamente, de controle de dor em tumores ulcerados, inflamados, né, no pós-operatório, eu posso fazer o uso dos inibidores de COX-2 a longo prazo, pensando em efeito antitumoral em cadelas que têm alta expressão de COX-2. Então, pessoal, a COX no tumor, ela é fator prognóstico negativo. Por quê? Porque ela confere, né, a produção de prostaglandinas que vão favorecer o crescimento do tumor. Porém, por outro lado, é fator preditivo positivo. O que é isso, Paulo? Agora confundiu. Fator preditivo é um fator que diz se aquela paciente vai responder ou não uma terapia. Então, se ela tem COX-2 positivo, eu posso usar um inibidor de COX-2, que eu posso ter benefício clínico. Então, a gente tem que lembrar que a COX inflamatória ela não está só relacionada à inflamação, né? A gente já viu que essa COX-2 produz prostaglandinas que favorecem o crescimento do câncer. Eu já mostrei isso aqui para vocês, certo? Então, se as prostaglandinas, né, a expressão de COX-2 e produção de prostaglandinas favorece o crescimento tumoral, quando eu entro com anti-inflamatório não esteroidal, ou seja, quando eu entro com um AINE, eu vou reverter esses efeitos. Então, eu vou inibir a angiogênese, diminuir a formação de vasos para nutrir esse tumor. Eu vou ter um efeito pró-apoptótico, né? Eu vou induzir a apoptose dessas células, diminuir a invasão tecidual e estimular o sistema imune. Então, os inibidores de COX-2, eles são benéficos aí
em cadelas que têm alta expressão de COX-2. Então aqui mostrando aí um grupo que fez uso de AINE, né, uma sobrevida maior do que do grupo controle, ok? E além disso, o AINE também vai entrar onde, né? Para tratamento de carcinoma inflamatório, como tratamento paliativo. Por quê, pessoal? Porque além de ser analgésico, né, o inibidor de COX-2, né, além de ser anti-inflamatório e analgésico, ele vai ter esse efeito antitumoral. Por quê? Os carcinomas de mama inflamatórios, que é um tipo clínico específico que faz invasão linfática dos vasos da derme e tem um subtipo histológico agressivo, eles normalmente têm alta expressão de COX-2 e a gente faz, na maioria das vezes, apenas tratamento paliativo, porque eles recidivam muito rápido, já tem muitas vezes metástase no momento diagnóstico, há muita complicação cirúrgica em operá-los, né, dependendo aí, como eu falei, da situação. Então, a maioria dos carcinomas inflamatórios, eles não são candidatos à cirurgia, então eles vão ficar no tratamento paliativo e dentro desse tratamento paliativo a gente vai fazer uso dos inibidores de COX-2. Então, dúvidas muito frequentes sobre essa terapia com COX-2, né? Qual AINE utilizar? Qual é a duração do tratamento e quais são os efeitos adversos? Bom, primeira coisa, pessoal, que quando a gente usa, né, como anti-inflamatório, a gente faz um período curto aí enquanto a inflamação estiver ativa. Porém, quando a gente está falando de tratamento para o câncer, a gente tem que lembrar que a gente vai fazer uso mais prolongado, muitas vezes meses aí de terapia. Então, eu preciso de um anti-inflamatório que seja seguro a longo prazo, tá? Porque eu vou fazer uso contínuo. Mas é importante que eu faça o monitoramento desses pacientes. Então, pessoal, como são usos crônicos, eu preciso selecionar um princípio, né, que seja possível que eu faça uso a longo prazo e que seja seguro para a função renal em relação a efeitos gastroentéricos. Então, o Firovet, né, ele é aí um produto que atende às nossas necessidades, né, o Firocoxib, que atende às nossas necessidades por ser seguro a longo prazo. Então, aqui o Firovet, né, na apresentação aqui em pasta, certo? Claro que antes de a gente prescrever, a gente vai sempre avaliar, né, o paciente como um todo, avaliar se não tem uma comorbidade, se esse paciente não faz uso de um corticoide ou de um diurético, porque aí é contraindicado a associação com AINE. Se o animal tiver vômito, diarreia, se ele tiver aí desidratado, a gente também evita o uso até solucionar esses efeitos, tá? Então, como eu falei, não usar em animais desidratados e sempre monitorar, né? Então, eu vou monitorar a função renal, né? Lembrar que não é só fazer creatinina, eu tenho que fazer a urinálise, avaliar a densidade urinária, o PC. Então, é importante que a gente faça uma monitoração da função renal e hepática em pacientes que fazem uso aí dos AINES. Mas eles são sim, né, se a gente selecionar o AINE certo, ele pode ser utilizado a longo prazo. Certo, pessoal? Então, para a gente terminar, neoplasia mamária é extremamente frequente na rotina oncológica, tá? É o carro-chefe aí de muitos setores de oncologia. É importante que vocês entendam que não é algo simples, apesar de corriqueiro, certo? A gente tem vários tipos histológicos, várias graduações. Isso torna o assunto bem complexo na hora de interpretar. Muito importante sempre mandar a biópsia, né, para saber o tipo histológico e lembrar de incluir o linfonodo na abordagem cirúrgica e no envio para o laboratório, porque só assim eu consigo estadiar essa cadela de forma mais precisa. A extensão da mastectomia a gente já discutiu, né? Cuidado para não generalizar, avaliar paciente por paciente, avaliar comorbidade, né? Eu sempre costumo dizer, a gente não trata câncer, a gente trata pacientes com câncer e isso faz uma baita diferença, tá? Para a gente evitar tanto o overtreatment, mas também evitar que a gente faça tratamentos insuficientes, que a gente possa fazer novos estudos aí para saber se realmente, como a gente mostrou, o tamanho é tão seguro assim para decidir tamanho de mastectomia, extensão de mastectomia. Então, ficar atento em relação
a isso, como a gente já discutiu. Em relação ao tratamento sistêmico, lembrar que nem toda cadela com tumor maligno precisa de terapia sistêmica. Eu vou avaliar tipo histológico, graduação, estadiamento clínico e, em algumas situações, a imunohistoquímica. E aí, quando essa combinação de fatores sugerir tipos histológicos agressivos, aí sim a gente pode, comportamentos agressivos, a gente pode colocar essa cadela como candidata à terapia sistêmica. Então, o que fazer depois da mastectomia? Neoplasias com potencial de metástase, eu posso fazer a quimioterapia associado aí ao anti-inflamatório, o inibidor de COX-2, de preferência baseado na imunohistoquímica. E neoplasias com prognósticos favoráveis, eu posso fazer apenas o acompanhamento. Certo, pessoal? Então, o desafio é longo, tá? Não é fácil atender neoplasia mamária. É importante que vocês saibam disso, né? A gente tem aí desafios de decidir extensão de mastectomia, a gente tem desafio de decidir quais são as candidatas à terapia sistêmica e depois qual é o melhor tratamento sistêmico para essas candidatas que eu julguei que vão se beneficiar aí dessa terapia. Então, eu gosto sempre de deixar esse aviso: oncologistas não tratam câncer, oncologistas tratam pacientes com câncer. Isso faz total diferença, a gente não pode engessar as nossas condutas, ok? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite da Botufarma, agradecer o VetSmart, de propiciar que a gente esteja aqui conversando hoje sobre neoplasias mamárias em cadelas. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e sucesso a todos. Olá, meu nome é Tassiana, sou médica veterinária anestesista, consultora técnica da empresa Botufarma. E hoje vou apresentar para vocês o lançamento do Firovet Dog, anti-inflamatório não esteroidal na base de firocoxib, que é um anti-inflamatório altamente seletivo, que vem em duas apresentações, o pasta e o injetável. O pasta é uma apresentação inovadora, na qual a dose é de 5 mg quilo e o injetável na dose de 2,5 mg quilo, que pode ser feito tanto via endovenosa quanto subcutânea. E daí vem uma provocação farmacológica, se faz uma medicação via oral, uma dose um pouco maior, e a injetável, devido às diferenças de farmacocinética e dinâmica, uma dose reduzida. As principais indicações do uso do fármaco: para lesões ortopédicas, para oncologia, que é o tema da palestra de hoje do Dr. Paulo, e para tecidos móveis. No caso da oncologia, que é o que a gente vai dar destaque hoje, as prostaglandinas, que são os produtos da ação das enzimas COX-2, podem causar, e causam muitas vezes, um aumento aí da carcinogênese. Então, essas neoplasias, elas têm vários sistemas de invasão do tecido e que, através da expressão de COX-2, podem reduzir a apoptose, ou seja, reduz a morte celular dessas células neoplásicas, elas duram mais ou causam mais malefícios para o paciente. A angiogênese, que é a formação de novos vasos para nutrir essa neoplasia. Uma supressão do sistema imune, que é o grande defensor do organismo contra o crescimento desse câncer. E proliferação, motilidade dessas células. Ou seja, a expressão da COX-2 em várias neoplasias, elas com certeza causam um grande estrago e causam um aumento muito grande da invasão tecidual dessas neoplasias. Há 3 justificativas para o uso do firocoxib e do Firovet Dog em cães. São a inibição seletiva da COX-2, então é um fármaco que tem 250 vezes a mais seletividade para COX-2 do que para COX-1. Controle de dor, que nas neoplasias é algo extremamente relevante, porque existe invasão tecidual, existe destruição de tecido, e é excelente a ação analgésica do Firovet Dog. Menor efeito adverso com uso a longo prazo. Então, partindo do pressuposto que é um paciente com neoplasia, ele vai precisar tomar essa medicação durante vários dias, em bula, nós temos indicação de até 30 dias do uso desse fármaco, sendo que off-label, doses metronômicas, pode ser usado por muito mais tempo, Indicações na oncologia. Então, aqui nós temos a imagem de um
uma imunocitoquímica, que é feito normalmente citologia para fazer uma triagem inicial, histopatológico depois da excisão dessa neoplasia e imunocitoquímica para ser algo mais específico, né? Falando da expressão da COX-2 aí nas células tumorais. Então, existem já trabalhos indicando o uso do firovetidog, do firocoxib, para diferentes neoplasias. Carcinomas de células de transição de bexiga, que normalmente já são diagnosticadas em momento no qual existe uma evolução importante e que muitas vezes não é indicado a cirurgia por conta da região onde esse tumor acaba aparecendo. Carcinomas prostáticos, a mesma coisa, muitas vezes ele é diagnosticado já em momento tardio, precisa fazer uma medicação, fazer ali a quimioterapia, mas nem sempre é possível fazer a cirurgia para a extração dessa neoplasia e, portanto, o uso do firovetidog ele é super relevante. Carcinomas mamários é normalmente o tumor que mais afeta aí cadelas e que tem maior prevalência na clínica. Carcinomas renais, que aparecem também e que muitas vezes não são operáveis. Células escamosas em pele, ainda mais de pacientes com uma pelagem mais clara, super comum, e também podem se beneficiar bastante do uso. E carcinomas nasais, os quais muitas vezes o tratamento ele é paliativo por conta da região onde afeta, por conta da evolução da doença, e que o uso do firovetidog já tem artigo comprovado que melhora a sobrevida, que ajuda a diminuir a dor desse paciente e que dá qualidade de vida. Como conclusão, então, é um fármaco indicado para diversas enfermidades, sejam elas oncológicas ou não, mas que tem uma grande aplicabilidade na clínica. O uso a longo prazo de até 30 dias em bula é um grande benefício quando se trata de oncologia, e o custo-benefício ele é acessível, existe ali uma facilidade do tutor adquirir o fármaco e isso propicia que o tratamento seja viável para todos. Gostaria de agradecer a Botufarma pelo convite, deixo meu contato, meu e-mail e também meu telefone, e deixo também o contato do nosso diretor comercial, Carlos, para qualquer dúvida, esclarecimento que porventura vocês tenham a ter. Espero que tenham gostado da palestra e uma ótima noite a todos. Obrigada.